Retornando. Agora, nós vamos falar sobre o conceito dos 3 níveis da sua mente. Na primeira parte, falamos da parte biológica do cérebro. Agora, da sua mente, não do seu cérebro, ok? E nesse conceito, nós temos a mente consciente, mente inconsciente e subconsciente, de acordo com Freud. Mente consciente. A mente consciente é a voz dos nossos pensamentos atuando no pensamento presente e no futuro. Esse é um conceito. A mente consciente é a parte do cérebro que pensa. É a parte que tem alguns limites gravados, por isso ele compara e identifica se aquilo é bom ou ruim para o outro ou para você mesmo. Quando uma pessoa sente dor e sabe onde é essa dor, essa pessoa é consciente da existência da dor. No coaching, nós tratamos a mente consciente como Self 1. Nossa mente despertada, acordada, que observa e coordena todas as ações. Sua mente consciente é que a maioria das pessoas associa com quem é você, porque é onde a maioria das pessoas vive dia a dia, mas não é de modo algum onde toda a ação acontece. A mente consciente se comunica com o mundo exterior e com o eu interior através da fala, das imagens, da escrita, do movimento físico, do pensamento. A parte que percebemos e controlamos é a mente consciente. São os nossos pensamentos, organização, planejamento, razão, objetivos, reflexões, sensações. Imagina quando você era um bebê. Sua mente consciente ainda não tinha desenvolvido o suficiente para testar e para medir todas as informações do seu ambiente. Então, nessa idade, a mente consciente fica em segundo plano e é o seu subconsciente e inconsciente que faz toda a coleta de dados de raciocínio. Eles identificam que a mamadeira ou o mamilo é a fonte de comida. Identifica que chorar chama a atenção da mamãe e recebe cuidado logo em seguida. Que abraços da mãe significa segurança, que você está seguro. Então, nesse estágio, as mentes subconsciente e inconsciente trabalham formando padrões lógicos de associações, hábitos, crenças, emoções que te ajudam a sobreviver. Então, a mente subconsciente é como essa figura, né, desse iceberg. Nós temos a mente consciente na parte de cima e a subconsciente na parte de baixo do iceberg. A mente consciente, você quer ir para esse lado, ok? E a mente subconsciente, que é a corrente, te leva para outro lado, para longe dos seus objetivos. Lembrando que 90% de tudo que nós fazemos de forma inconsciente, por causa da programação que nós recebemos desde lá da nossa infância. Por isso, nós precisamos estudar e entender como funciona o nosso cérebro e como funciona a nossa mente, para entender por que fazemos o que fazemos. Então, a mente subconsciente é responsável, ela é a parte do cérebro que é responsável pelo que uma pessoa acredita em sua vida. Se uma pessoa acredita, por exemplo, que existem aí extraterrestres, ela tem uma crença de que existem seres de outros planetas estabelecidos lá no seu subconsciente.
Uma pessoa que acredita que não vai conseguir uma promoção tão esperada dentro do emprego, ela só pensa assim porque tem alguma coisa relacionada com alguma armazenagem, alguma informação armazenada dentro do seu subconsciente. Então, dessa forma, a mente subconsciente é o acervo de crenças que nós temos desde a nossa infância. A mente subconsciente, ela é responsável por nossas memórias recentes e está em contato contínuo com os recursos da mente inconsciente. A mente subconsciente ou pré-consciente, de acordo com a teoria de Freud, é como uma memória RAM do seu computador. O RAM é o local de um computador onde programas e dados que estão em uso no momento são mantidos para que possam ser acessados mais rapidamente pelo processador do computador. E muito mais rápido do que os outros tipos de memória, como o disco rígido ou um CD-ROM. Seu subconsciente, ele funciona dessa mesma maneira. Quaisquer memórias recentes são armazenadas nesse local para uma chamada rápida quando necessário, como o número de um telefone, por exemplo, ou o nome de uma pessoa quando você acaba de conhecer. Então, ele também mantém seus programas atuais que você executa todos os dias, como seus pensamentos recorrentes, padrões de comportamentos, hábitos e sentimentos. Você pode ser influenciado pelo seu ambiente ou pelo que as pessoas dizem, mesmo quando a sua mente consciente está totalmente fora dele, como quando está sob um efeito de anestesia ou dormindo. A mente subconsciente ou pré-consciente, ali estão as memórias, ali estão as lembranças, ali estão acontecimentos, experiências. O subconsciente, ele está localizado abaixo da consciência e pode ser facilmente acessado se você se esforçar para isso. Um exemplo é a memorização de números telefônicos, de placas de automóveis, de nomes de ruas, de nomes de pessoas. Essa memória, ela está presente no subconsciente e você até pode esquecer a informação momentaneamente. Mas, se você pensar um pouquinho, você vai conseguir resgatar a mensagem. Todas as lembranças que você consegue acessar sem esforço ou atenção são consideradas memórias conscientes. Porém, quando você precisa raciocinar para lembrar de algo, você está acessando o seu subconsciente. A principal diferença entre o subconsciente e o inconsciente é que, de acordo com Freud, o inconsciente atua como um mecanismo de proteção sobre a mente. O inconsciente aloja tudo aquilo que é nocivo para a nossa saúde mental e arquiva em um local de difícil acesso. Você pode até reencontrar memórias traumáticas, mas vai precisar de sessões terapêuticas e influências externas para descer as camadas e explorar inúmeras camadas que protegem essas informações. E agora eu quero falar com você sobre a mente inconsciente. De acordo com Freud, o inconsciente ele tem a capacidade de desencadear doenças, neuroses, distúrbios e outros problemas mentais. É a parte do cérebro responsável pelos nossos sentimentos, pelos sentimentos das pessoas. Ela domina o corpo e é por esse motivo que faz a pessoa fazer algumas coisas que muitas vezes não gostaria de fazer. Isso é, que a mente inconsciente acha que prejudicará aquela pessoa. Então, quando uma pessoa ela está dirigindo um carro, o faz de forma inconsciente, ela nem percebe, ela já aprendeu, ela está indo ali. Ela não fica o tempo inteiro pensando, agora eu vou passar marcha, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, agora eu vou pisar na embreagem, eu vou acelerar, vou ligar o carro, vou trocar de marcha. Isso são coisas feitas ao mesmo tempo de uma forma inconsciente quando você aprende e tem a prática de dirigir. Você só vai fazer, só vai pensar
e como chegar até o local, mas esses detalhes você não fica prestando o tempo inteiro atenção. A mente inconsciente é como um disco rígido do computador. Com esse exemplo, é o local de armazenamento a longo prazo para todas as memórias e programas que foram instalados desde o nosso nascimento. Sua mente inconsciente, finalmente sua mente subconsciente, usa esses programas para compreender todos os dados que você recebe do mundo e para mantê-lo seguro e garantir sua sobrevivência. A lógica dessas duas mentes é que, se funcionou no passado e você sobreviveu, isso vai ajudar você a passar por situações semelhantes pelos mesmos meios, não importa quão equivocados, dolorosos e inúteis os resultados possam ser para você pessoalmente no mundo exterior. Em palavras simples, nós podemos dizer que o inconsciente é o local onde estão armazenadas todas as informações que absorvemos ao longo da vida. Porém, esse banco de dados, ele encontra-se reprimido pelo cérebro e não é acessado diariamente pela mente consciente. O motivo desse arquivamento acontece de maneira natural, ou também pode ser oriundo de traumas em casos de acidentes, mortes repentinas, abusos, experiências dolorosas e etc. Para que consigamos seguir normalmente com a nossa vida, esses pensamentos são realocados no cérebro e ficam abaixo da memória acessível. Então, mente inconsciente, nós não temos acesso e nem controle. Ali fica a ansiedade, as emoções, crenças limitantes, memórias profundas, medos, bloqueios, desgostos, traumas, angústias, dor, prazer, tristeza, fantasias, desejos, felicidades. E aí vai uma pergunta: como o subconsciente e o inconsciente influenciam na nossa vida? Ixi, influenciam muito! O subconsciente, ele tem a capacidade de atuar como um espelho. Ele capta todas as informações, pensamentos negativos e positivos e transforma em realidade. Isso só é possível graças à incapacidade de distinguir a realidade da imaginação. Portanto, se você direcionar a imaginação para resultados negativos e prejudiciais, você direciona o subconsciente ao fracasso. Como o subconsciente e inconsciente influencia? Olha, ao direcionar os pensamentos para coisas boas, como conquistas pessoais, você dá direito ao subconsciente de que já possui tal objeto de desejo e ele vai preparar você para manifestar isso na realidade. Por isso, a repetição é chave para o sucesso de uma pessoa. Escrever diariamente metas e objetivos faz toda a diferença. Mentalizar repetidamente suas conquistas, seus desejos, seus sonhos. Imagine que você já tem aquilo que você quer, um carro novo, uma promoção no trabalho, a cura da doença, um objetivo pessoal. Isso faz toda a diferença, porque você começa a mentalizar. Isso tudo vai para o seu inconsciente, vai para o seu subconsciente, vai lá. E o subconsciente é uma ferramenta poderosa para te ajudar a alcançar esses objetivos, conquistar esses sonhos. Sim, a influência do subconsciente é tão significativa na vida das pessoas que tem sido objeto de estudo por neurocientistas na universidade, College, em Londres. De acordo com essas pesquisas, a nossa mente é bombardeada por sons, imagens, sensações que influenciam diretamente o que pensamos e como agimos. Com isso, nossas atitudes são frutos de pensamentos subconscientes, pois não temos tempo de pensar racionalmente o tempo todo. É necessário destacar o quanto é importante direcionar nossos pensamentos positivamente. Direcionar os nossos pensamentos para atitudes positivas. Porque de nada adianta almejar sucesso, realização, seja profissional, pessoal, se você está imerso em negatividade e atitudes autodestrutivas. O subconsciente absorverá
todos os estímulos e você será uma pessoa estagnada em todos os setores da sua vida. Lembrando que nada é impossível para uma mente que opera nos princípios da positividade. Lá em Marcos, na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, ali Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Como você tem alimentado aí a sua mente subconsciente, a sua mente consciente? Quais são os pensamentos conscientes que você tem permitido nutrir, que estão indo lá para o seu subconsciente, para o seu inconsciente? E como que eu posso dominar a mente e controlar essas influências? Para conseguir utilizar os benefícios do subconsciente, do inconsciente, a seu favor, é necessário realizar uma reprogramação mental. Sim, você deve estar consciente de que a mente exerce um poder significativo sobre seus pensamentos e atitudes. E assumir as rédeas da sua vida a partir do seu pensamento faz toda a diferença. E eu quero deixar aqui para você uma dica prática. Deixe as crenças limitantes lá no passado. Busque motivação tanto na vida pessoal quanto no ambiente profissional. Desarme-se de preconceitos e julgamentos sobre si mesmo e sobre os outros. Você pode conseguir tudo e muito mais utilizando a mente de maneira correta. Desenvolva sua mente para alcançar sua melhor versão nessa terra. Para se beneficiar dessas vantagens do subconsciente e inconsciente, saiba que desenvolver a mente é o primeiro passo para que isso aconteça. Reconhecer que você é capaz de conquistar tudo que você sonhou. Tudo que precisa é investir tempo em si mesmo, acreditar e sair da zona de conforto. E eu quero trazer para você a teoria dos 21 dias. Segundo a teoria dos 21 dias, o ser humano ele precisa de, no mínimo, 21 dias constantes para mudar um hábito. Isso é uma teoria. E é importante deixar claro que o mínimo, e que é um número mínimo, e não o suficiente para que essas mudanças aconteçam. Quando falamos em mudar um hábito, é sempre bom lembrar que cada pessoa tem o seu filtro, tem o seu próprio tempo. E nesse sentido nós podemos dizer que existem pessoas que conseguem em um tempo menor, tem outras que precisam de mais tempo. O importante é você utilizar dessa ferramenta para testar como funciona em você. Então, baseado nessa teoria, existem vários desafios voltados para a construção de hábitos saudáveis, entre outros. Quando tem algum comportamento se repetindo, o cérebro ele cria várias sinápticas mais rápidas, de maneira que uma ação aciona a ação seguinte de forma automática. Por isso, a importância da repetição dos 21 dias, de acordo com essa teoria. Muitas pessoas buscam adaptar uma necessidade ao desafio ligado à teoria dos 21 dias. Seja qual for o desafio que você escolher, o mesmo deve ser para o bem. Como, por exemplo, ficar 21 dias sem consumir açúcar, sem consumir uma bebida alcoólica, sem fumar, sem reclamar, sem falar mal dos outros e assim por diante. Sempre algo que seja bom, que seja positivo para você. Pode-se, por exemplo, começar um desafio de 21 dias sem furar uma dieta, fazendo algum tipo de exercício físico para estimular o corpo, seja uma caminhada, uma corrida, algo mais funcional. E é apenas um exercício simples. Não importa. O que importa é você adotar essa medida, esse exercício, porque com certeza, com a repetição, benefícios trarão para a sua vida. A origem da teoria dos 21 dias vem de um cirurgião plástico e um psicólogo. E desde 1960, né, quando ele relatou que seus pacientes notavam as mudanças nas cirurgias
apenas após 21 dias de operação. E aí ele registrou em um livro, Psicocibernética, que 21 dias é o tempo que o cérebro precisa para se adaptar a uma mudança. E aí foi quando foi descorrida essa origem, né, dessa teoria dos 21 dias, quando ele trouxe isso para nós. Lembrando que força de vontade é essencial. É muito importante que você tenha muita força de vontade para chegar ao final dos 21 dias de desafio e dar continuidade às mudanças propostas por ele inicialmente. E eu digo isso porque tenho certeza que muitas tentações surgem quando uma pessoa decide trabalhar esses 21 dias repetidamente para adquirir um novo hábito, né? Vem, por exemplo, uma vontade incontrolável de comer doce ou de reclamar dos problemas, enfim. É mais normal que essas tentações surjam, somos seres humanos. O que vai valer, o que vai fazer diferença, vai ser a postura diante delas. Quando você assumir, né, de tomar a decisão de praticar a teoria dos 21 dias na sua vida, para a mudança de um hábito, para torná-lo mais positivo, só esse passo já vai fazer diferença na sua vida. O importante é começar e persistir. O cérebro tem duas formas de tratar as informações e ações vividas, uma de maneira consciente e outra inconsciente, e nós chamamos de modo automático as ações que você executa sem a necessidade de prestar atenção em cada movimento. E quando você passa 21 dias repetindo, a tendência é que depois isso se torne um hábito e você comece a repetir isso de forma automática. Muitas das coisas que nós executamos com frequência ao longo do nosso dia de forma repetitiva estão no modo automático, seja na nossa rotina doméstica, se você observar, ou mesmo fazer isso, ou dirigir, ou enfim, várias outras coisas. O seu cérebro, ele está tão treinado com determinadas coisas que você faz todos os dias que você nem presta atenção naquilo que você está fazendo mais. É muito fácil para você, é muito tranquilo para você, até mesmo uma caminhada, caminhar um determinado percurso, e assim por diante. Então, a ação inicialmente é consciente, porém, depois que se torna um hábito, ela passa a ser inconsciente. Então, ocorre que quando você repete essa ação muitas e muitas vezes, como eu já expliquei, o cérebro cria um caminho neural que envolve os atos de pensar, sentir e agir. E depois que o cérebro se considera treinado o suficiente para determinada coisa, sai do modo consciente, vai para o inconsciente. E nesse processo, pelo menos 95% das nossas ações são comandadas por essa mente subconsciente, um supercomputador carregado com base de dados de comportamentos programados. A transferência ocorre quando uma ação já programada migra da zona consciente do cérebro, ou seja, da zona pensante, para a zona de execução automática do cérebro, ou seja, para inconsciente. E a neurociência comprovou que estamos no piloto automático sob o comando da mente inconsciente 90%, 95% do nosso tempo. Você não está consciente na maior parte do tempo. Apesar disso, é bom saber que você pode programar e desprogramar o seu cérebro no que se refere a qualquer ação cognitiva que envolva o pensamento, a linguagem, a percepção, memória, raciocínio e o seu intelecto. É através da repetição que você adquire uma nova forma de pensar, sentir e agir e se comportar, esteja ele ciente ou não. E para finalizar essa parte da teoria dos 21 dias, por meio do autoconhecimento, é possível que essa mesma pessoa conheça suas melhores habilidades, ou seja, aquelas que vão lhe ajudar a continuar o desafio dos 21 dias, contribuindo para que ela tenha mais força de vontade, bem como conheça também os pontos que precisam ser melhorados, aqueles que te impedem de crescer e que podem fazer com que ele acabe cedendo às tentações. Na realidade, 21 é um tempo mínimo necessário para a mudança. Além disso, existem hábitos que são mais difíceis de serem construídos. É importante ter em mente, por mais que sejam difíceis, não são impossíveis de serem colocados em prática no dia a dia. Basta um pouquinho de força de vontade, vontade de mudar,
iniciar os novos hábitos para que as mudanças possam acontecer no decorrer da sua vida. Ok? Estamos juntos e misturados. E me encontre no próximo vídeo para falar sobre pensamentos que se tornam ações e hábitos. Tchau, tchau!